Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de farmacologia, continuando aí na farmacologia colinérgica. Hoje nós vamos falar dos fármacos agonistas diretos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila e a gente está fazendo um curso de farmacologia no mundo da farmacologia com vídeos curtos e aprendendo farmacologia de uma forma simples, de uma forma simples e eficaz. Então, hoje nós vamos dar continuidade às últimas aulas, vamos falar dos agonistas diretos. Então, só um roteirinho da aula. Nessa aula nós vamos ver os agonistas muscarínicos diretos, a classificação desses agonistas muscarínicos, efeitos farmacológicos e efeitos adversos, assim como contraindicações, ok? Então, os agonistas muscarínicos, só para lembrar, o que é agonista? A gente tem uma aula explicando o que é agonista e antagonista, volte a alguns vídeos aí que você vai ver. Então, agonista é aquele fármaco, aquela substância que consegue interagir com o receptor, ele tem uma afinidade a esse receptor e ele causa uma eficácia, Então, ele tem um efeito nesse receptor. Então, os agonistas muscarínicos, eles têm que ter uma ação similar à ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos, ok? Então, eles são divididos em agonistas muscarínicos diretos e indiretos. Os diretos, que vai ser o que nós vamos abordar neste vídeo, eles agem diretamente no receptor. Professora, que receptor? Muscarínico, certo? Qual tipo de receptor muscarínico? Todos os tipos de receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos, lembrando, é aquele receptor metabotrópico, Aquele receptor que precisa ativar uma proteína G para ativar um segundo mensageiro e nós termos o efeito na célula. Então, eles agem nesses receptores e eles têm que mimetizar, imitar a ação da acetilcolina. Os indiretos, que é o que nós veremos nos próximos vídeos, eles também são conhecidos como anticolinesterásicos, porque eles agem indiretamente, inibindo a acetilcolinesterase, aquela enzima que é responsável por degradar a acetilcolina aqui na fenda sináptica. Quando ela degrada a acetilcolina aqui na fenda sináptica, ela reduz a quantidade, a densidade de acetilcolina que nós temos aqui. Se eu inibo essa enzima, eu proporciono uma maior densidade de acetilcolina na fenda, proporcionando maior probabilidade de interação com os receptores muscarínicos, certo? E também nicotínicos. Então, esses fármacos, eles inibem a destruição da acetilcolina. Então, não é nem destruição, é a degradação da acetilcolina, ok? Então, eles são divididos de ação direta e os de ação indireta. De ação direta, eles ainda são subdivididos em aqui nós chamamos de alcaloides naturais e o ésteres de colina. Entre os alcaloides naturais, nós temos a pilocarpina, que é uma das mais conhecidas, utilizada no glaucoma. Então, nós temos pilocarpina, muscarina, arecolina e nicotina. Entre os ésteres de colina, eu tenho os que são bem mais conhecidos, beta-anecol, carbacol, metacolina e a própria acetilcolina, ok? Então, são esses os fármacos de ação direta. Os de ação indireta, que são os anticolinesterásicos, nós temos neostigmina, fisostigmina, piridostigmina e hidrofônio, que nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Quando a gente fala da ação direta desses fármacos, aqui nós temos os ésteres de colina, eles têm cada um desses fármacos, eles vão ter uma seletividade aos receptores, uma afinidade maior a alguns tipos de receptores muscarinos e uma capacidade de hidrólise, ou seja, de quebra, de sair desse receptor.
Professora, por que isso é importante? Quanto maior a seletividade, mais essa ação ela é direcionada. Quanto maior a hidrólise, mais fácil eu reverter essa ação. Então, os ésteres de colina, eles diferem na sua seletividade quanto aos receptores e na sua hidrólise pela acetilcolinesterase. Então, quanto mais ele é propício à hidrólise da acetilcolinesterase e eu inibir essa acetilcolinesterase, mais eu tenho aí uma chance desse fármaco interagir com o receptor. Se ele tem uma baixa hidrólise pela acetilcolinesterase e eu inibo a acetilcolinesterase, esse efeito pode não ser tão bom, ok? Qual o efeito, professor? O de inibição da acetilcolinesterase para aumentar a densidade da acetilcolina. Se ele é pouco seletivo a um receptor do tipo M2, que está lá no coração, e eu estou utilizando ele para um problema cardíaco, por exemplo, estou dando uma hipótese bem geral, tá, gente? Se ele é pouco seletivo, não vale a pena utilizar esse fármaco, ele não vai ser o fármaco de escolha, ok? Então, a acetilcolina, ela tem uma hidrólise máxima aí para a colinesterase, uma atividade muscarínica e nicotínica também máxima, né? Na verdade, aqui são 4 4 maisinhos para todos. Ela tem uma hidrólise, né? Ela é o principal substrato da colinesterase. A atividade muscarínica e nicotínica dela é máxima, é fisiológica, ok? A metacolina já tem uma hidrólise para a colinesterase bem menor, ou seja, ela quase não é destruída pela colinesterase, hidrolisada pela colinesterase. Tem uma ação muscarínica muito maior do que uma ação nicotínica, isso aqui é muito bom, porque eu posso selecionar um efeito muscarínico. Lembrando que quando essa afinidade é maior para a nicotínica do que para muscarínico, como a gente vê aqui no carbacol, eu estou influenciando também o sistema simpático. E, professora, agora a senhora complicou, o negócio ficou perdido. Como assim? Eu estou falando de parasimpático, acetilcolina. Sim, gente. Lembrar lá da parte da fisiologia, da anatomia. A nicotina, os receptores nicotínicos estão nas fendas sinápticas. Nas fendas sinápticas, não, desculpa. Estão nos gânglios. E para a liberação de adrenalina, de noradrenalina, eu também preciso da atividade da nicotina, dos receptores nicotínicos, ok? Então, quando ele tem uma seletividade maior aqui, eu também estou aumentando a liberação de adrenalina. O betanecol e o carbacol, todos dois, eles não são destruídos pela colinesterase, ou seja, eles não conseguem ser degradados. Eles têm uma atividade muscarínica parecida, a diferença é que o betanecol não tem uma atividade nicotínica e o carbacol tem uma atividade superior, ok? Então, o carbacol acaba também ativando aqui uma via adrenérgica. Então, vamos lá. Quais são os efeitos dos agonistas muscarínicos? A gente viu na aula passada, fizemos uma aula só sobre isso. Vamos revisar aqui. Eles agem principalmente com efeitos cardiovasculares, diminuição da frequência e do débito cardíaco. M2. Causa vasodilatação generalizada, M3, produzindo uma queda da pressão, que não é brusca. Efeito sobre o músculo liso, contração e aumento do peristaltismo gastrointestinal. Então, a transmissão colinérgica ela é responsável pelo peristaltismo gastrointestinal, eles ativam esse peristaltismo. Nos brônquios eu também tenho M3, eu tenho aí bronquioconstrição. E na bexiga também, broncoconstrição, M3 no detrusor e M2 no esfíncter, relaxamento. Efeitos sobre secreção sudorípara, qualquer glândula, sudorípara, lacrimal, salivar e brônquica. Eu aumento essas secreções e eu provoco a estimulação da exocitose, de glândulas exócrinas. O efeito nos olhos, a gente tem a contração do músculo ciliar, que a gente vai entender mais uma vez,
falando aí do glaucoma, ela ajuda na adaptação do olho para a visão próxima, perto, né? Essa contração e o relaxamento para a visão distante. E nós temos também a miose, né? Que é causada aí a contração da pupila, ok? Então, esses agonistas muscarínicos, eles também são conhecidos como parasimpático-miméticos, ou seja, mimetizam o sistema parasimpático, ok? Então, a gente tem aqui a molécula da acetilcolina e a gente percebe que os ésteres de colina, né, a metacolina, o betanecol e o carbacol, eles têm, nesse exemplo, eles têm uma estrutura bastante semelhante à da acetilcolina. Por que eles precisam dessa estrutura semelhante à acetilcolina? Porque eles precisam ter a maior afinidade possível ao receptor muscarínico. E a gente está falando de interação química, interação fármaco-receptor. Eu estou falando de afinidade, não é só encaixe, é tudo química, certo? Então eles precisam se reagir quimicamente, ok? O betanecol, por exemplo, o uso clínico dele ele é mais seletivo para os músculos lisos, né? Já a pilocarpina, ela é bastante utilizada no glaucoma. Então vamos para os usos clínicos, né? Os usos terapêuticos. Então, para que a gente usa? O betanecol, ele também é conhecido como urecolina, eles estimulam o músculo liso do trato gastrointestinal e da bexiga em certos quadros neurológicos ou pós-cirúrgicos de atonia. O que é atonia, professora? Paralisação. Então, às vezes, em algum procedimento cirúrgico, tem que abrir todo o abdômen, ou vai mexer na bexiga, extrair algum órgão próximo, fazer alguma cirurgia em algum órgão próximo, e após um período após essa cirurgia, uma semana, 15 dias, às vezes mais, esse paciente tem uma atonia desses músculos, então ele não consegue urinar, ele precisa de um dreno, né? Para que ele volte normalmente a ter a facilidade do trato gastrointestinal e da bexiga de se movimentar, ele pode fazer uso do betanecol. A pilocarpina, ela é utilizada no glaucoma e na xerostomia. Glaucoma, né, a doença onde a gente tem o aumento da pressão intraocular, e a xerostomia, ela pode ser um efeito adverso dos antidepressivos tricíclicos, dos fármacos da cafeína, de fármacos termogênicos. O que é a xerostomia? É a boca seca, certo? Aquela sensação que a boca está seca. Então, a pilocarpina pode ser usada nesses casos. Eu tenho a cevimelina, que também é utilizado para a xerostomia. E eu tenho alguns agonistas seletivos M1. A gente viu no vídeo passado que receptores M1 estão ligados a doenças de Alzheimer, de Parkinson, e eles estão em estudo, né? Estão sendo utilizados, mas ainda em estudo para os receptores M1 e M2 para a doença do Alzheimer, né? Eles reduzem a síntese de uma proteína que está bastante presente no cérebro de pessoas que têm Alzheimer, que é a beta-amiloide, né? E diminui a liberação de acetilcolina ali naquela região, ok? Então, a gente tem a acetilcolina também, é utilizada, por exemplo, para extração de cataratas, porque eu vou ter a contração, a miose e a contração do músculo do olho, né? O músculo ciliar, e facilita aí na extração da catarata. A gente tem a metacolina, que eu já falei, que ela é usada para teste de diagnóstico de hiperreatividade brônquica, né? Então, para você saber se essa pessoa tem uma hiperreatividade brônquica, né? Tem alguma alteração brônquica, usa-se a metacolina, né? Ela causa uma contração dos músculos, né? Ela causa uma broncoconstrição. Aí, professora, como é? A pessoa vai morrer? Não, a gente vai reverter esse quadro, né? Então, é revertido como antagonista. E é dado uma dose somente para verificar o quão é intensa essa hiperreatividade brônquica. Ela tem um efeito adverso de taquicardia, né? Então, esse efeito
adverso tem que ser levado em consideração para pacientes cardiopatas. E aí a gente tem o betanecol também sendo usado para distensão abdominal pós-operatória, né? Então, após uma cirurgia, principalmente abdominal, ocorre uma distensão abdominal, né? Que acumula muitos gases e tudo, e o betanecol pode ser utilizado para isso. Atonia, né? Ou paralisação do trato urinário. Retenção da urina sem obstrução, não pode ter obstrução, essa retenção tem que ser simplesmente porque não está tendo contração do detrusor, ou atonia da bexiga, ou paralisação total da bexiga. Ele ainda pode ser usado em casos de hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna, ela não é um câncer, ok? Ela é uma hiperplasia, um aumento do tamanho das células da próstata no homem. Ela é benigna, mas com o tempo essa próstata vai aumentando ao ponto de comprimir a uretra. E essa compressão da uretra faz com que esse homem não consiga urinar. A bexiga vai retendo esse líquido, ele tem grande dificuldade de urinar. Então, o betanecol é utilizado para retenção urinária, pode ser pós-cirúrgica ou parto, né, na bexiga hipotônica, neurogênica hipoativa, né, que é no caso do paciente que não está conseguindo, o que o betanecol faz? Ele não é um agonista muscarínico, ele aumenta a contração aqui do detrusor e ele causa um relaxamento da bexiga, do esfíncter. Então, vai facilitar. Se essa compressão aqui da próstata já for muito grande, o betanecol não consegue resolver. Então, a pessoa, o paciente, precisa fazer um processo cirúrgico, certo? Para diminuir o tamanho, retirar essa próstata ou usar outras medicações que diminuem o tamanho da próstata. Os efeitos dele é a contração do músculo detrusor da bexiga pelo M3 e o relaxamento do esfíncter externo, né, do trígono, que causa aqui a micção. Para a xerostomia, a gente já tinha falado, pilocarpina e a metacolina mais betanecol também podem ser usados. Então, reduz os efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos, que é a xerostomia. Não só eles causam xerostomia, ok? Como quem faz uso de antidepressivo tricíclico, o uso é por no mínimo 6 meses, 1 ano, às vezes o uso por muito tempo, há necessidade de se associar com outra medicação, como a pilocarpina, metacolina e betanecol, para que esse paciente não sinta tanto desconforto com a sensação de boca seca, ok? A gente tem ainda no glaucoma, que eu vou explicar para vocês o que acontece no glaucoma, né, como a pilocarpina ajuda, e na esotropia acomodativa, que é o estrabismo, certo? Esse estrabismo, o estrabismo pode ter várias causas, né? Uma das causas é a contração do músculo, então um erro de acomodação do globo ocular. Então, se for por um erro de acomodação, a gente consegue melhorar esse ângulo com o uso da pilocarpina. Então, vamos entender aqui como é que acontece no glaucoma. Aqui nós temos um líquido, um humor aquoso, né, dentro dos nossos olhos. Está aqui a córnea, a gente tem a lente do olho, né, e a gente tem aqui um líquido. Para que serve esse líquido? Esse líquido é um líquido lubrificante, ele é um humor aquoso que tem aí nutrientes para as nossas células e ainda, além disso, ele serve como manter uma tensão, uma pressão, né, dentro desse globo ocular. E ele, normalmente, ele sai dessa região e ele é retirado. Tem um canal de Schellmann onde ele sai. Então, ele sofre esse percurso, né? Ele é produzido, ele se acumula aqui e ele sai, né, do Schellmann, se acumula e isso vai mantendo a pressão intraocular. O que ocorre com o paciente que tem glaucoma? Primeiro, a gente tem esse músculo aqui, né? O músculo constritor. Então, nós temos aqui o músculo constritor, esse músculo aqui, né? E esse músculo ele se movimenta para trás, né? Contraindo e para frente. O que acontece no glaucoma? Esse músculo ele para de se movimentar.
então ele fica sempre em estado relaxado, ele não contrai. O que acontece? Nesse estado de relaxamento, eu não permito o fluxo desse humor aquoso. Eu não permitindo o fluxo desse humor aquoso, eu tenho um acúmulo desse humor aqui, que comprime a lente do olho, que faz com que a pressão intraocular aumente. Então, isso com o tempo vai prejudicando a visão e essa pessoa pode chegar a perder completamente a visão se ela não fizer o uso dos colírios, né, para o glaucoma, como os de pilocarpina e o carbacol, ok? Então, quais são os efeitos da pilocarpina e do carbacol? A contração do músculo da pupila causando a miose no M3, né, e a contração desse músculo ciliar, que faz a drenagem do humor aquoso, também M3. Então, eu preciso fazer com que esse líquido, esse humor, seja drenado para que eu mantenha a pressão intraocular. Agora, falando um pouco das reações adversas. As reações adversas são fáceis da gente entender, né? Se eu tenho ativação, por exemplo, de M3 em glândula, eu vou fazer com que essa pessoa tenha uma sudorese maior, uma salivação maior, ela vai ficar mais ruborizada, mais avermelhada, porque tem vasodilatação, né? Broncoconstrição, M3 lá nos brônquios, aumento da secreção brônquica, então aumento de secreção brônquica mesmo, né? A pessoa pode ter um aumento do fato de expelir essa secreção. Eu tenho o M2 aí nos vasos, causando uma hipotensão, cólicas abdominais, M3, a desagem, ativando aí o trato gastrointestinal, secreção gástrica aumentada, tanto M1 como M3 principalmente, aumenta a HCl, sensação de aperto na bexiga, o M3 aumentando o detrusor da bexiga, dificuldade de acomodação visual, o M3 dificulta porque contrai lá o músculo ciliar, causa miose, então eu posso ter uma dificuldade de acomodação visual e pode causar cefaleia, M1, no sistema nervoso central, certo? Então são reações adversas esperadas porque a gente tem esses receptores nesses locais. E quais são as contraindicações? Paciente asmático, ele não pode tomar, né? Tem que ter todo o cuidado porque causa broncoconstrição. Distúrbios pépticos ácidos, pessoas que têm úlceras, que têm gastrites, também tem que ter bastante cuidado, né? Hipotensão, eu tenho que ter cuidado porque ele pode reduzir o fluxo sanguíneo. Como é que ele reduz o fluxo sanguíneo, professora? Ele não causa vasodilatação? M2, através de uma via do óxido nítrico, lá, ativação da fosfolipase C, que ativa o óxido nítrico, então ele pode causar uma hipotensão. E uma insuficiência coronariana, porque ele causa bradicardia, diminuição da frequência e da força de contração, ok? Então, gente, essa aula é curtinha, foi uma aula para a gente entender como os fármacos, quais são os fármacos agonistas colinérgicos muscarínicos, como eles agem, quais as principais doenças que nós utilizamos esses fármacos e o que ele traz aí de contraindicação e de efeitos adversos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você quiser me mandar um e-mail, tenho acesso ao meu e-mail, ou então é no mundodafarmacologia@gmail.com. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê um likezinho aí quem gostou. Sigam o canal, se inscrevam e compartilhem o canal para me ajudar, ok? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar dos agonistas indiretos, certo? Até mais, bons estudos!